Uma vez mais, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar sobre as nossas vidas, sobre a minha casa, sobre a sua casa, e que nós possamos hoje, neste segundo dia da contagem do homem, sermos visitados por Deus e ser aceitos também na sua presença. Levítico capítulo 23, versículo 15 e 16. Depois, para vós, contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até ao dia seguinte ao sétimo sábado. Contarei 50 dias. Então oferecereis nova oferta de primícias ao Senhor. Salmo 67. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Aleluia. Para que se conheça na terra o teu caminho, e entre todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Aleluia. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Uma declaração de bênção nesta manhã sobre a minha vida, sobre a sua vida também. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que nos separou, nos santificou e nos chamou para viver em alinhamento com a tua vontade. Hoje nos posicionamos diante de ti para obedecer ao teu mandamento e contar o homem, não apenas com os lábios, mas com o coração alinhado ao teu propósito. Que cada dia contado seja um dia de transformação, cura da alma e ajuste do espírito. Recebemos este tempo como um processo santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje, a contagem do Homer, dia 2 da primeira semana. Hoje continuamos nossa jornada espiritual com um propósito e com profundidade. A bênção da contagem do Homer. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste a contar o homem. Hoje nós iremos falar sobre a disciplina da bondade, mas queremos orar com mais profundidade por esse dia, por esta oportunidade que nós estamos recebendo do Eterno. Altíssimo Deus de compaixão e juízo, neste segundo dia da contagem do homem, nós viemos a Ti em busca daquilo que produz equilíbrio entre o amor que acolhe e a sabedoria que orienta. Ensina-nos o verdadeiro amor também sobre conter este amor, que ele é expressado com consciência e não com impulsividade. Ajuda-nos a reconhecer que a disciplina também é cuidado, que nossa compaixão não esconda a verdade e que nosso desejo de ajudar não atrapalhe o crescimento do outro. Dá-nos coragem para amar com integridade, mesmo que isso exija firmeza. Que nós possamos aprender a dizer não sem culpa e sim com discernimento. Que nossa bondade construa e não destrua. Que ela promova dignidade e não dependência emocional. Desperta em nós um senso de responsabilidade emocional. Que nós não confundamos
amor com apego, compaixão com permissividade ou generosidade com autoanulação. Ensina-nos a proteger nosso coração com limites santos, limites que preservem a integridade dos nossos relacionamentos e da nossa identidade. Purifica nossas intenções, que nós não viemos amar esperando retorno, nem esperando controle. Dá-nos um coração de um pai que ama ao corrigir. Dá-nos um coração de um pastor que protege ao conter. Capacita-nos a enxergar quando o amor precisa ser firme e quando a firmeza precisa ser suavizada pela ternura. Que nossas escolhas, a verdade, seja com amor e não o conforto com engano. Que nossas palavras reflitam o reino, um reino de justiça, misericórdia, bondade e retidão. Consagra-nos este dia como marco de transformação na maneira como queremos amar. Que a Geurá dentro da Chesed, ou essa disciplina dentro da bondade, se torne um estilo de vida para nós. Um amor com verdade, estrutura, propósito e graça. Oramos em nome do Senhor Jesus. A meditação de hoje, a disciplina na bondade. Hoje nós meditamos sobre o poder da disciplina equilibrada pela bondade. Tudo que formos fazer, tudo que nós formos realizar, sempre com disciplina, sempre com equilíbrio. Até a justiça tem equilíbrio. Salomão escreveu dizendo: não seja demasiadamente justo para não pecar. Eu levei muito tempo para entender como é que alguém pode ser demasiadamente justo. Simples. Quando Deus dá uma sentença de correção, de disciplina para alguém que feriu um princípio, que ultrapassou o limite, que desrespeitou uma regra, Deus colocou aquilo que ele deveria receber como correção ou como punição. Se você for além do que Deus determinou para você ser corrigido, você está indo demasiadamente além da justiça. Exemplo, na Idade Média, isso ficou muito forte e ainda tem segmentos religiosos que aplicam a autoflagelação. Depois de confessar, depois de tratar o erro, ainda acham que não é suficiente e muitos se flagelam, se punem. Isso é ser demasiado, é perder o equilíbrio, porque Deus já nos deu a medida equilibrada. Quando a Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança a misericórdia, você precisa fazer isso em arrependimento, confessar e deixar. E você precisa aceitar o perdão de Deus. Você precisa entender que isso é o suficiente para que você esteja perdoado. Se você não aceita o que está escrito, você está sem equilíbrio. Quando se vai fazer um ato de bondade, ele precisa também ser equilibrado. O meu primeiro pastor tinha um exemplo muito bonito. Ele dizia isso constantemente. Primeiro, você dá o peixe. A pessoa está com fome, está com necessidade, ganha o peixe. Na segunda vez, você dá
a vara e ensina ele a pescar. Isso é ter equilíbrio na bondade. Porque senão você faz a pessoa dependente de você, sem dar a ele uma disciplina. Eu ensino aqui que os nossos atos espirituais, ou, aliás, todos os nossos atos, eles são espirituais. Uma pessoa bate na porta da sua casa pedindo o alimento. Você deve dar o alimento. É, é bíblico. Até para o inimigo nós servimos o alimento. Mas você deve dizer: olha, é só esta vez. Se ele vier novamente e você o servir, diga novamente: é só esta vez. Se ele voltar a terceira, a décima, a centésima, a milésima vez, se você quiser continuar dando, sempre diga: é a última vez. Por quê? Porque no dia que você parar de fazer, você não erra. Porque se você fizer uma, duas, três vezes, você gerou dependência. Agora ele vai ficar confiante e ele vai vir novamente. E isso faltou de sua parte, ao agir com bondade, de equilíbrio. Porque agora você não pode parar, porque gerou nele uma expectativa de que sempre ele terá que ser servido. Então a bondade também não é para gerar dependência. Essa disciplina é o chamado à sobriedade emocional. É o limite que protege, o controle que edifica, a estrutura que sustenta. Isso é muito importante você aplicar na criação dos seus filhos, no discipulado financeiro, no discipulado com a sua célula, com a sua igreja. Por quê? Porque se você perder o equilíbrio, você vai estar indo além do que o que deveria. E aquilo que você chama de bondade e você faz com alegria, chega um momento que começa a ser pesado. Você está fazendo uma coisa boa, mas sentindo peso. Por quê? Porque faltou limite, faltou controle, faltou estrutura. Até quando eu estou aplicando um ato de bondade. Amar com maturidade é reconhecer que limites são parte do amor. Dizer não a um filho, deixar ele dormir chorando, dizer não a alguém que precisa tomar um posicionamento de responsabilidade, ver, ainda que doa. Aqui em casa, eu já passei a vara nos netos aqui várias vezes. Mas quando a mãe vai fazer, ou o pai, irmão, eu fico mal de ver os meus netos apanhar. Só que eu não interfiro. Por quê? Porque eu sei que os pais precisam impor limites. Eu sei a hora que eu quero pôr um limite. Não quero mais precisar corrigir. Corrigir porque, por algumas vezes, fez birra e, irmão, eu bato até em homem se fizer birra, quanto mais em criança, né? Então, não tem. É um limite que você tem que colocar. E os pais precisam colocar esse limite. Por quê? Porque isso vai trazer equilíbrio na vida dessa criança, dessa pessoa, e você está fazendo isso porque você ama. Porque quem ama sem discernimento vai permitir que sofra danos, dor, e isso vai tanto a quem ama quanto a quem é amado. É preciso praticar a bondade com equilíbrio, com disciplina. O amor sem fronteira pode gerar dependência, invasão e confusão. Por isso, quando você fizer um ato de bondade,
um ato de amor, coloca regra, coloca limite. Não gere dependência. Não aceite ser invadido e não deixe quem está recebendo o seu amor, a sua bondade, confuso. Ele tem que saber com clareza o que está recebendo. E você precisa que, com clareza, saber o que está entregando. É preciso amar respeitando o espaço do outro. Não deixa que alguém te domine em nome do amor. Eu conheço muitos homens, principalmente líderes espirituais, religiosos, que vivem sofrendo com a tal de Jezabel. Ô, irmão, os camarada é frouxo, ele é o líder, ele aceita que pessoas ocupem o seu espaço de governo, de liderança, depois ele reclama para um terceiro que alguém o está manipulando. Está manipulando porque você não governa e não coloca limite no seu governo, no seu domínio, na sua jurisprudência, aonde você é a autoridade. Então você tem que dizer, "Olha, até aqui, daqui para cá sou eu que faço. Você só pode vir até aqui." Irmão, a liderança tem que ter essa clareza, sem medo de que alguém se afaste. Porque se você querer agradar a todos, fazendo para cada um aquilo que eles gostariam de receber, você se torna um escravo. E eu já digo aonde você vai terminar da sua liderança: suicidando. Porque você deixa de viver a sua vida para viver a vida dos outros. Salomão disse um ditado, um provérbio, e também tem hora que é difícil você compreender ele. O homem que tem muitos amigos cairá em desgraça. Eu fiquei pensando, mas se tudo que a gente tem que fazer é ter boas ações para agradar, para ser amado, para ser aceito, como é que eu, tendo muitos amigos, eu vou cair em desgraça? Até que um dia eu compreendi o texto. Ter muitos amigos fazendo, agradando o que eles querem, irmão, a sua vida vai perder a graça. Por quê? Porque vai perder o respeito, você vai perder seu espaço de atuação, você vai abrir mão totalmente de você para agradar alguém. Por isso, você vai cair em desgraça. É preciso colocar um limite, é preciso colocar uma disciplina. Para quê? Porque eu respeito o limite do outro, mas ele também precisa respeitar o meu espaço. Muitas vezes o ego disfarça-se de afeto, querendo controle, aprovação ou reconhecimento. E isso vem de berço, irmão. Uma criança recém-nascida, que ainda não sabe falar nem andar, ele gera sobre nós uma influência de controle. E por causa do afeto, por causa do carinho, porque é bonitinho, porque é agradável, porque a gente ama tanto, às vezes a gente deixa ser controlado, sendo bom demasiado. Não, coloca limite. Então, o que nós estamos aprendendo hoje é o desejo de receber, mas também de contribuir, de oferecer, mas isso com equilíbrio, isso com disciplina. Porque se perdermos a disciplina, nós iremos cometer falta, nós iremos errar ao aplicar a bondade. Então, quem não se abre para receber, vai se esgotar. Quem não coloca limite em ser bom, também vai sofrer perca e vai perder a alegria. E se você se esgotar,
deixa de ter o que oferecer. Então, coloque disciplina. Você deve ser um canal de bênção e de bondade, mas você não pode aceitar que isso ultrapasse os limites. Deixa eu te contar uma história muito linda, e eu digo porque já li ela mais de uma vez. Uma história real. A educadora que escolheu amar com disciplina. No cenário desafiador da educação pública, onde muitas vezes reina o abandono emocional e a indisciplina, brilha a história de uma mulher que uniu a autoridade e afeto para transformar vidas. Irene Nunes, professora de uma escola da periferia de Recife, nos anos 2000, tornou-se símbolo de um amor firme, que corrige sem ferir e que persiste, mesmo quando tudo parece perdido. Em meio a turmas compostas por adolescentes marcados por vulnerabilidade sociais, como pobreza, evasão escolar e pequenos delitos, Irene decidiu não ser apenas mais uma docente, mas uma presença redentora. Sua fé prática a conduziu a tratar esses jovens não como casos perdidos, mas como alvos de um propósito maior. Ela entendeu que o verdadeiro amor não é permissivo, mas formador. E foi exatamente isso que ela fez dela a referência, não só pedagógica, mas espiritual. Ao contrário de muitos que abandonavam seus ideais ao longo do tempo, Irene permaneceu firme, mas sua firmeza não era fria ou indiferente, era uma firmeza que educava. Suas regras eram claras: nada de atraso, nada de agressividade, nada de desrespeito. Sua postura exigente era temida, mas também despertava respeito profundo. Contudo, por trás dessa exigência havia um coração disposto a ir além da sala de aula. Quando um aluno faltava, Irene era quem aparecia em sua casa. Levava comida, levava cadernos, levava sapatos, tudo comprado com o seu salário. Essa era essa coerência entre autoridade e cuidado que cativava seus alunos, como muitos diziam. Ela briga, ela briga com a gente, mas era a única que vinha ver como a gente estava em casa. Foi assim que dezenas de jovens encontraram novos caminhos. Um deles, José André, que se tornou advogado, declarou anos depois: foi ela quem me ensinou que amor de verdade também diz não. Ela me salvou com a disciplina dela. A história de Irene ilustra com perfeito ou com perfeição o princípio espiritual da disciplina dentro da bondade. Ou seja, a bondade que é temperada com sabedoria e limites. Um amor que protege sem mimar, que disciplina sem humilhar, que constrói sem destruir. É esse amor que espalha o coração do nosso Deus. Em Hebreus 12:6 nós lemos: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita tudo a quem recebe por filho. Irene encarnou esse amor divino. Sua frieza, ou melhor, sua firmeza, salvou vidas que não precisavam de indulgência, mas de estrutura, de fronteiras claras, de alguém que se importasse o suficiente para dizer não. Essa é uma lição vital para os nossos dias. Deus nos ama tanto que nos corrige. Ele sabe que, sem limites, nós autodestruímos
Irene foi o reflexo pedagógico deste amor divino. Vivemos uma era marcada pelo relativismo moral, pela permissividade emocional e pela fragilidade nas relações. Muitos confundem amor com aprovação cega e liberdade com ausência de limites. A história de Irene nos convoca a contramão, amar e, muitas vezes, colocar limite. E isso é mais difícil do que ceder. Pais, educadores, líderes, cristãos em geral, precisam reaprender essa linguagem do céu, um amor que forma. Em casa, na escola ou na igreja, somos chamados a exercer uma influência que cura, mas também que corrige. O Evangelho de Cristo nos ensina que a disciplina é caminho de salvação, não de rejeição. Assim como Irene, somos desafiados a ser instrumentos de restauração por meio da disciplina amorosa. Afinal, o Pai que nos ama é o mesmo que nos molda. E ele ainda usa pessoas como a Irene para nos lembrar disso. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que um movimento chamado hipergraça ensina, permite que alguém que serve a Deus faça o que quer, faça o que lhe dá na teia, agrade seus sentimentos e suas vontades, achando que está desfrutando da bondade de Deus, do amor de Deus. Mas ele está se destruindo. Por quê? Porque aonde não há disciplina, não há crescimento. Aonde não há regra, não há firmeza. Aonde não há limites, tudo se destrói com o tempo. Então nós precisamos aceitar a disciplina de Deus. Quando for disciplinado, quando for corrigido, acredite, quem está fazendo isso comigo está fazendo porque me ama. Não é tão simples. A Bíblia diz que a correção, a princípio, ela não produz alegria. Ninguém quer ser corrigido, ninguém quer ser podado, ninguém quer que imponha limites. Mas nós precisamos fazer isso sobre aqueles que nós temos influência e aceitar daqueles que têm autoridade e influência sobre nós. Vamos refletir em um exercício. E a pergunta é: estou amando de forma consciente ou agindo por impulso? A minha bondade tem gerado crescimento ou acomodação? Permito-me receber tanto quanto dou? Reconheço quando o amor precisa de limites? A minha netinha foi para o hospital para nascer, não tinha 7 meses. Depois que o médico retirou ela do útero, ela ficou mais de 2 meses na UTI. E quando ela veio para casa, muito pequenininha, que ela começou a conseguir ficar de pé, nós percebemos que ela tinha um diferencial no quadril e um pezinho mais inclinado. Irmão, eu chorei muitas vezes vendo as outras crianças aqui em casa. Todo mundo ali sentado, criancinhas tudo pequena, tudo com menos de 2 anos, brincando nos seus brinquedinhos. Uma criança conseguia levantar e ir para o outro lado, ou sair de perto, e ela não conseguia fazer isso. Ela ficava de pé, e quando ela dava um passo, ela caía. E depois que ela conseguiu andar,
eu não lembro dela dar conta de dar 3 passos sem cair. Então ela preferia, às vezes, ir se arrastando, ou às vezes ela parava e chorava. E era tão doído para mim ver os outros levantar e sair e ela ficar chorando por não conseguir acompanhar. E eu contei isso para o pastor, o apóstolo Joelcio, e o apóstolo Joelcio é enfermeiro padrão e trabalhou hoje ele não está mais nos hospitais, mas era justamente a área com que ele trabalhava da pediatria. E ele disse: bispo, vai doer, mas você precisa permitir que ela se encontre. Quando você menos esperar, ela vai levantar e andar e não vai cair mais. Mas era doído, irmão. A outra netinha, com a mesma idade, levantava e era esperta. Ia para a igreja, irmão. Na minha igreja, o que mais tem é menino, irmão. Lá, crianças brincando um com o outro. E a Suza sempre chorava, se prendia. Um dia, irmão, nós estamos não dando assim muita atenção. E as outras crianças levantou e saíram, correram para um lado. E a Suza levantou sozinha e correu e não caiu mais. Claro, caiu, mas não naquela proporção de dar 3 passos e cair. Ao invés dela ir lá brincar com as crianças, pastora Leila, ela correu, voltou na avó para contar para a avó que estava andando. Irmão, de todos os processos que nós passamos, de dor, de choro, aquele dia parece que foi um prêmio. Por quê? Porque, ainda que nós a amamos muito, era preciso deixar ela passar por aquele processo para ela ter firmeza, para ela ter desenvolvimento. Então, que nós venhamos praticar a bondade, mas que nós, ainda que com dor, nós vamos aplicar a disciplina nesta bondade. Então, disciplina dentro da bondade é o amor que ensina, é o amor que corrige, é o amor que fortalece. É o amor que sabe dizer não para proteger, para orientar, para dignificar o outro. Essa disciplina da bondade é o equilíbrio entre misericórdia e justiça, entre doar, mas também preservar. O pai que ama também disciplina. E essa disciplina é, em si, uma forma profunda de amor. Hoje, nós somos chamados a amar como o Eterno ama, com compaixão, com firmeza, com ternura e com clareza, ou limites. Só assim o amor floresce com maturidade. Levítico 23:16. Contarei 50 dias até o dia seguinte, ao sétimo sábado. Então trareis uma nova oferta de cereal ao Senhor. Eu escrevi um decreto, também vou colocar no grupo para você repostar e para você declarar, né? E o decreto de hoje é: meu amor será maduro, guiado por sabedoria e discernimento. Saberei entender, melhor, saberei estender a mão com compaixão, mas também erguê-la com firmeza quando necessário. Amar com limites é amar com verdade. E eu escolho amar como Deus ama. Que esse dia seja abençoado e cheio de significado para mim e para você. E nós vamos à nossa oração final. Pai,
Pai eterno, Deus Altíssimo, Rei do Universo, Senhor dos céus e da terra, nós entramos agora, uma vez mais, na Sua presença, com reverência e com temor, pelo novo e vivo caminho que é o sangue de Jesus, e com um coração totalmente aberto diante de Ti. Em nome de Jesus, Yeshua, o nosso Messias, nós nos posicionamos neste momento, não apenas para falar com o Senhor, mas para sermos transformados pelo Senhor. Senhor, visita agora as profundezas da nossa alma. Sonda-nos, examina-nos, revela aquilo que ainda está desalinhado dentro de nós. Se há em nós dureza de coração, quebra agora, Senhor. Se há em nós feridas escondidas, cura-nos, Senhor. Se há em nós padrões emocionais que não vêm de Ti, arranca pela raiz. Em nome de Jesus. Pai, nós reconhecemos, não podemos nos transformar sozinhos. Precisamos do Teu toque. Precisamos da Tua presença. Precisamos do Teu Espírito nos moldando por dentro. Senhor, purifica nossos pensamentos. Purifica nossas intenções. Purifica nossas motivações. Remove de nós tudo aquilo que é falso. Remove de nós tudo aquilo que é pesado. Remove de nós tudo aquilo que não reflete o teu caráter. E coloca dentro de nós um coração novo. Um coração sensível à tua voz. Um coração alinhado com o céu. Um coração que deseja te obedecer acima de tudo. Pai, em nome de Yeshua, nós renunciamos agora a todo orgulho, nós renunciamos a toda autossuficiência, nós renunciamos a toda independência espiritual, nós renunciamos a toda resistência à tua vontade e nos rendemos completamente a ti. Toma o controle da nossa vida, toma o controle das nossas decisões, toma o controle das nossas emoções. Que a nossa vida deixe de ser guiada pela alma e passe a ser guiada pelo teu espírito. Senhor, nos ensina a viver o teu padrão. Que a nossa forma de falar seja ajustada, que a nossa forma de pensar seja renovada, que a nossa forma de agir seja transformada. Que sejamos mais parecidos com Jesus a cada dia. Que a nossa vida reflita o caráter do teu reino. Pai, levanta-nos como instrumento nas suas mãos. Onde houve dor, que sejamos resposta. Onde houver confusão, que sejamos direção. Onde houver trevas, que sejamos luz. Usa-nos, Senhor. Mas antes de nos usar, nos transforma. Antes de nos levantar, nos alinha. Antes de nos enviar, nos santifica. Pai, consagramos este momento a Ti e declaramos pela fé. Não sairemos daqui da mesma forma nesta manhã. Algo já está sendo ajustado, nós acreditamos. Algo já está sendo curado, nós temos esta convicção. Algo já está sendo transformado, porque nós recebemos a tua instrução. E nós recebemos isso agora, em espírito e em verdade. Tudo isso nós te pedimos com fé, com entrega e com total dependência de ti. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus conceda a você neste dia um dia extraordinário. Que Deus conceda a você neste dia um dia abençoado. Que você possa ter a cada momento deste dia a presença de Deus te instruindo,
te conduzindo, mas também com limites, com regra, com a disciplina que vem do Senhor. E se nós atentarmos para cada uma das suas disciplinas em cada momento das nossas vidas, nós terminaremos o dia, nós terminaremos as etapas, nós alcançaremos um sucesso que ainda não obtivemos, talvez porque nos faltou disciplina na bondade. Que Deus abençoe, tenha todos um ótimo dia, em nome de Jesus.